envolvido. Alguma coisa que está na lousa? Por que, Fernando? Vamos começar. Ó, primeiro, vamos começar. Ó, primeiro, a gente está fazendo essa atividade por conta do sábado letivo e a gente resolveu falar sobre a universidade com vocês. É isso aí. Bom, eu sou o professor Thiago. Eu sou o Bruno. Professora Joira. Marco Aurélio. Professor Francisco. Bem, então ó, vocês vão ter que fazer o vestibular no final desse ano aqui. É um processo que a gente também já teve que fazer. Acho que dá para começar falando um pouquinho de como que foi fazer o vestibular e como foi a experiência de ter que entrar no ensino superior, sei lá, ansiedade e enfim, que veio... Trabalhou. né? Isso. Exato. Vamos rodando para a esquerda? Então vai, começa Chicão. Eu? Nossa, faz tanto tempo da minha experiência, né? Eu acho que a minha experiência já era de um jovem. Eu estava iniciando a vida de casado, né? E trabalhava e buscando aí essa possibilidade. Fiz a minha prova, né, na Faculdade de Educação Física, e lá o peso era a redação, né? O peso foi bem importante, a redação. Então acho que daí já dá um leque bacana aí, pessoal. Fica ligado na redação, cara. Eu consegui a minha vaga lá por causa da redação. E olha que, confesso também que não era o expert, o cara bom em redação, mas eu me empenhei bastante. E no caso da educação física, a gente tinha uma prova prática. Então a gente voltava e retornava num outro dia, só para fazer a avaliação física, né? São testes de habilidades, né? Isso, então foi bastante interessante. Isso aconteceu em 90. Foi em 1990 quando eu fiz o meu vestibular, tá bom? Mas eu tenho alguns conselhos depois para dar para vocês, mas deixa eu fazer a rodada aqui, valeu? Bom, eu tinha terminado o ensino médio, não pensava em fazer faculdade a princípio, não queria, fiquei 2 anos sem estudar, até que chegou um momento e falei, não, preciso fazer alguma coisa. E na época eu lembro que eu prestei para Física, na Uniso, mas aí não formou turma. Parceiro de física, E aí podia escolher outro curso, fui para Letras, já que eu gostava de inglês na época. E também tinha feito vestibulinho no Rumiz, fazendo nutrição. Também tinha sido aprovado, mas aí, entre curso técnico e faculdade, preferia a faculdade. E, ironicamente, nunca dei aula de inglês, sempre com aula de português. Na época, né, fiz o vestibular, saí achando que não tinha dado, né, falei, não consegui, né, tinha sido a primeira prova que eu tinha feito. Mas quando saiu a lista dos aprovados... Em que ano foi? Foi em 2001. E o português você aprendeu a gostar na faculdade? Aprendi a gostar na faculdade. Porque eu gostava de inglês e gostava, né, pelo ensino médio, de matemática e física. E biologia do meu português. Ainda vai estudar matemática para dar aula para gente? Não sei se eu não vai rolar. Acho que não. Boa. Eu? Você. Eu fiz o vestibular saindo do ensino médio e ingressando, né, no superior, numa situação em que não tinha essa perspectiva de que iria fazer ensino superior, né? Já estava trabalhando, já tinha família, né? Muito novinho ali, nós somos pais. E aí eu lembro que na época uma das coordenadoras da escola estadual onde eu estudava, ela recebeu algumas inscrições gratuitas, porque o vestibular naquele período tinha um custo que era alto, eu não lembro exatamente o valor, mas era uma barreira. E aí ela me procurou e falou que uma das professoras tinha indicado eu para receber aquela isenção, digamos assim, do vestibular, né? A professora Sônia era a coordenadora na época. E eu não entendi
aprendi muito bem, porque eu, no ensino médio, eu tive alguns períodos irregulares, porque eu estava trabalhando, tive uma dificuldade em conseguir conciliar as duas coisas, né? Tinha o nascimento do Bruninho, então, e ela me escolheu. Uma das professoras percebia que, pô, ele vai encarar. E eu percebi aquilo como um incentivo. Aí fui querer saber como era a prova, o que tinha essa coisa da redação, tinha um peso significativo e eu gostava mais da área de exatas, não escrevia muito bem, então alguns professores naquela época me deram esse suporte, eu fui, fiz a prova, deu certo, na época era uma universidade particular, tinha um custo, eu consegui uma bolsa no primeiro ano de 50% da prefeitura de Salto de Pirapora, era um incentivo que tinha pela prefeitura, eu me inscrevi, tinha todo um cadastro e tal, e eu consegui, e os outros 50% eu paguei no primeiro ano, e a partir do segundo ano eu consegui a bolsa do Escola da Família, lembra? Eu trabalhava aos sábados e domingos na escola, com a comunidade, né? Tem muita história lá na Escola da Família. Mas aí eu consegui a bolsa de 100% e logo depois comecei a atuar na mesma escola em que eu tinha me formado como professor eventual, substituindo, um ano depois de ter saído de lá. Então, e entrei para a área da educação, minha mãe já era professora, tinha aquela coisa de como é que eu escolho, né? Mas acho que foi o caminho, né? Educação, uni com matemática, área de exatas, sabia já dessa possibilidade de ingressar como professor rápido, né? Logo que começasse a dar aula, poderia começar a atuar substituindo e tal. Tinha até lá na escola algumas referências de professores que deram aula para mim e depois se tornaram colegas, né, de trabalho. E lá nessa escola foi onde eu aprendi a ser professor também, ali no início de carreira, acertando e errando bastante, né? É comum. Então, alguns colegas de lá que foram referência, pessoal da direção, coordenação pedagógica, deram um apoio, a gente estudava para concurso, né? Tinha grupo de estudos para fazer as provas do concurso, uma comunidade bem legal. Foi assim que eu comecei. Muito bom. Tá joia. Muita história. Fala aí, ela tá com vergonha. Mas Tô com sai falar. vergonha. É culpa deles. Então, eu não queria ser professora. Porque meus pais, professores, a família toda, tio, avó, todo mundo, tudo que eu menos queria ter aquele monte de prova para corrigir, aquela monte de lista de exercício, né? Aí eu fui tentar, era de Bauru, da cidade de Bauru, e aí eu fui tentar a Unesp. Lá, não passei. Aí tentei a Unip, lá que estava entrando, no primeiro ano do curso. Só que eu dei sorte que meus professores eram da Unesp. Então, assim, né, a maioria era da Unesp, então foi bem interessante. Aí eu fui, né? Fui para matemática, mas não porque eu queria matemática, eu fui assim na onda, assim, porque eu gostava, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Aí meu pai, ele virou e falou assim, olha, não dá para pagar cursinho, porque na época o cursinho era muito caro e faculdade para ser professora era mais em conta. Então vai, vou. Primeiro dia que eu dei aula, chorei um monte, porque realmente é isso que eu não quero. Mas aí foi. Aí hoje estou aqui, gosto muito do que faço, continuei estudando, né? Depois ficou aquela vontade também da escola pública, né? Porque tem na particular, ficou aquele gostinho, ai meu Deus, gostei tanto de estudar numa Unesp, não na Unicamp. Depois vim para Sorocaba, eu conheci muito mais, né? Aí eu disse, aí eu tentei a Unesp, né? Fiz o mestrado na Unesp e estou tentando aí um doutorado aqui na Unesp de Sorocaba. Em ciências ambientais, vamos ver se vai, né? Já está mandando bem aí, né? Fiz uma matéria agora, terminei, graças a Deus. Sofri com vocês, queridos alunos. Né? Não é fácil, né? Estudar não é fácil, mas vamos aí na luta, né? É o caminho. Sou eu lá, né? Isso. Bom, eu estava aqui no Fernando Prestes, eu estudava aqui, era 2007. Aí eu fiz a prova no Enem no segundo ano para treinar, né? Aí no segundo ano eu fiz, eram 90 perguntas só, era um dia só, não tinha 2 dias de prova. Aí eu fiz a prova e não tive tempo para redação, daí eu bombei na redação. Mas não valia nada, então estava tudo certo.
Aí, e na prova eu fui bem, eu falei, nossa, legal, então tá tranquilo, na próxima eu vou dar mais atenção para a redação. Aí fui pro terceiro. Aí no terceiro eu comecei a ter certeza que eu queria fazer história. Que eu gostava muito do professor de história daqui, o Dilson. Ele era bem inspirador. E a Ana Paula também, que dava ação e cidadania, ela não dava história, mas também na área de humanas conhecendo bastante. E eu também vi nos catálogos e nos currículos das universidades que história e geografia não tinha matemática. Tudo mesmo. Tinha um pequeno bloqueio com isso. Mas enfim, aí fui para esses dois cursos, né? Aí no terceiro ano eu fiz o Enem de novo, aí eu gastei muito tempo fazendo a redação e não sobrou tempo para fazer todas as perguntas. Eu tive que chutar um monte no final, eu fui embora, nossa, angustiado, assim, triste, nossa, não acredito, né? Mas no fim acabou dando certo. Eu tinha conseguido entrar no UFSCar para geografia, pelo vestibular da UFSCar mesmo. Eu lembro que até agora eu lembro que a gente fez uma redação sobre o Corinthians na época. O tema da redação era Loucos por Ti Corinthians, era para comentar um texto sobre a torcida organizada do Corinthians, os gritos de torcida. Pelo Enem eu consegui entrar no Uniso, tem um programa que inclusive é muito bom que vocês deem uma olhada, chama ProUni, que se você conseguir um X de acertos e comprovar a pobreza, você consegue entrar com bolsa até de 100% e não paga. Só que daí eu fiquei em outra angústia, porque eu falei, bom, e agora? Eu vou para geografia ou vou para história? Eu vou para geografia ou para história? Aí eu fui para história, que é o que eu queria de verdade. Só que, igual a Júlia falou, ficou aquele negócio de querer estudar numa pública. Aí depois eu acabei voltando para fazer geografia, não terminei, depois fui parar no mestrado também. Aí eu dei isso, eu terminei. E aí agora eu tô aqui, eu consegui chegar aqui. O objetivo, né, na verdade, de todo esse trajeto era dar aula no Fernando Preza. Eu queria dar aula, igual o Bruno falou, na escola que tinha estudado. E é muito da hora estar fazendo essa live aqui pra vocês e tal. Mas deu muita ansiedade, deu dor de barriga, deu perturbação noturna, é normal, isso tudo que... Pra fazer a live ou pra... Não, a live não. A live é de boa. Isso aqui é tranquilo. Isso aqui é legal, mas os vestibulares foi terrível, foi tenso. É isso. Legal, acho que é bacana o compartilhar as nossas histórias, são épocas diferentes, né? Até os próprios programas evoluíram, né? O SISU, o ProUni, todo o acesso, acho que o ensino superior ficou mais amplo, né? Se pensa aí nas duas últimas décadas. Quando eu fiz, por exemplo, a UFSCar estava começando a se instalar e não tinha ainda, né? Os cursos. Então hoje a cidade da Facens aí, eu acho que eles ficaram um tempo também onde é o Instituto Federal hoje, se eu não me engano, no Santa Rosário. Isso. Então acho que é interessante. Na minha época começando, Escola da Família também. Foi o primeiro ano que teve, né? Mas eu não participei desse. E é um programa que acabou, né? Acabou. Se eu não me engano. E tinha o programa, né, tinha o FIES, e tinha aí a Uniso, também fiz o Uniso, e aí eles tinham lá um programa chamado de Bolsa Doação, que a gente dizia, né? Bolsa Pobre. Bolsa Pobre. E a possibilidade de ter a UFSCar aqui. Olha, desculpa assim, vocês foram de muitas oportunidades, né? Só na região. Então, a UFSCar, tem campus da Unesp, a FATEC é uma instituição mais antiga, acho, né? Acho que talvez foi uma das primeiras públicas, né, de ensino superior em Sorocaba, se eu estiver falando bobagem. Mas que também teve uma ampliação. Sim. Tem muito aluno nosso que sai daqui e vai para lá. E aí também as particulares tradicionais aqui, com cursos muito bacanas também, né? Uma diversidade aí grande. Então, acho que é isso. Eu acho que, né, o nosso intuito é dizer para os alunos que há possibilidade. Exato. Né? Tem caminhos. Então, a ideia, né, de conversar sobre isso era justamente mostrar que tem possibilidade de ele ficar aqui, em Sorocaba, e tentar essas escolas, nessas faculdades particulares,
e tentar Públicas as também. bolsas, como também há a possibilidade das públicas. Mas aí talvez há um questionamento, na minha época era muito isso, né? Como é que eu saí daqui, na verdade eu morava em Sorocaba, morava em Araçoiaba, e como é que eu vou viver fora, né? Com moradia, com alimentação, né? E hoje em dia existem, né, algumas políticas que permitem isso. Então a ideia era também mostrar para vocês que tem possibilidade. Dá para ficar aqui, tentar uma bolsa aqui, e também dá para tentar e pleitear uma vaga, sair da cidade, sair da cidade. É até interessante quando eu entrei lá no mestrado da Unesp, em Rio Claro, chegar lá e almoçar por R$5. Eu falei, nossa, isso porque não era aluno, porque aluno era, na época, era uma quantidade menor. Não lembro quanto que era, parece R$5. Assim, comida Acho que tem lugar que boa. é menos, né? Porque a gente pagava mais, ou quem era visitante, ou era aluno de pós-graduação, às vezes era mais, eu acho, o Mais valor. que já Não sei trabalhava, se- né? Aí aluno era... Porque acho que uma ex-aluna veio aqui, ela fez uma conversa com os alunos, e acho que na USP, em cerca de menos de R$10, ela faz 3, 4 refeições no dia dentro lá do campus, né? Então isso vem nas políticas afirmativas também, de permanência, perdão. Sim. Isso, para que o cara continue, né? Consiga se manter e tal. Mas aí é cada um que vai olhar para o que quer, para o que é possível, né? Mas a intenção é dar essa amplitude para o cara que ele tem. É possível. E só contextualizando, né? A ideia para esse nosso aluno que vai finalizar o ensino médio integrado aqui com a gente está tentando dar aquele impulso para o cara, pô, você tem a possibilidade de continuar Chegar mais longe. nos estudos. E eles são muito bons, né? Sim. Nossos alunos são fera. E onde eles vão sair daqui vão ser o destaque para onde eles forem. E A assim, gente tem nessa devolutiva, É. né, de ex-alunos. Isso, acho que ao longo dos anos a gente foi percebendo isso também, né, à medida que eles foram se formando. Eu me reencontrei esses dias com um deles, que ele estava comentando que ele terminou aqui o ensino médio integrado e foi para a universidade. Então ele era, né, aluno de primeiro semestre ainda. Mas ele participou de um processo seletivo para emprego junto de um outro cara, chegou na final do processo, junto de um cara que estava no 9º ano de engenharia da computação. Ele foi escolhido. Depois, conversando com o cara que fez a seleção, ele falou, olha, a sua bagagem profissional era menor que a do outro candidato, mas a sua bagagem acadêmica, o que você aprendeu na ETEC, foi fundamental para poder escolher. e assim, desculpa, Jorge, é que me ocorreu uma coisa, a gente está aqui há 25 anos, eu estou fazendo agora em julho. 25 anos de ETEC. Nossa. Dia 27 Sexta parte. de julho de 98 eu entrei aqui. E assim, como eu passei pela coordenação diária, coordenação pedagógica, a gente sempre batia na tecla de que a ETEC ela não tinha o compromisso de... Esse é um curso preparatório. Isso, né? conteudista, que prepara para o vestibular, nunca foi o foco da instituição, né? Mas a gente sempre soube que um perfil do nosso aluno é dar continuidade aos estudos. Então, não vai ser diferente com esses nossos alunos. Eu falo que prepara para a vida. E esse processo vai fazer parte da vida da maioria deles. Então, a gente também auxilia, dá os caminhos. Então, como de fazer. um tempo para cá, acho que depois de 2010 para cá, a escola acabou tendo uma mudança um pouquinho desse perfil para tentar colocar mesmo o nosso aluno no mercado de trabalho. Não sei se vocês percebem essa mudança de perfil. Até porque, vamos dizer assim, o aluno de escola pública hoje consegue ter acesso à ETEC, antes não tinha, antes era muito mais elitista por causa do vestibulinho. Isso na minha opinião, né? Eu acho que ele era mais elitista por causa do vestibulinho, ele selecionava muito mais que hoje em dia, né? Hoje em dia, não sei Tinha menos vaga também. quantidade de vagas, sim, né? isso, quantidade de vagas, a extensão, as extensões que tem fora, então o pessoal está tendo De certa forma, democratizou as vagas. Enquanto instituição pública tem esse objetivo, né, de atingir aqueles que mais precisam de fato, né, que vivem esses 3 anos, no caso do integrado, ou 1 ano e meio, no caso do técnico aqui com a gente,
de dar essa formação, de dar a condição do cara, de repente até ter um emprego de entrada mesmo, para ele conseguir se manter, e às vezes até um pouquinho mais adiante, ingressar no ensino superior, ou não. Às vezes eu falo isso, existe vida inteligente também fora da universidade, né? Pessoas que escolhem outras funções, eu vou fazer isso, não tem um curso superior para essa determinada função, e o cara fala assim, busque qualificação, né? Busque ser bom naquilo que você faz e tal. Mas tem que tomar cuidado também com o discurso de que não preciso para ter a formação. De fato, tem muita gente que estuda por conta e tal, mas a universidade, o curso superior, ele vai muito além do formar um profissional para a área, né? Tudo que você vive ali ao longo daqueles anos e que colocam você à prova, né? Em determinadas situações. A gente estuda muita coisa que não gosta, né? Você olha o curso, mas você estuda. Eu tive português, viu? Ele já faz tempinho ali, ó. Vai lá, Juliana. Quem gosta de falar é fera. Não, só ia comentar do pessoal lá da FATEC, os professores da FATEC estavam falando dos nossos alunos, né? Eles elogiam muito nossos alunos, os alunos que saem da ETEC são um dos melhores, assim, que conseguem acompanhar bem o curso, né? Então é interessante, você que sai com uma bagagem muito boa mesmo. Eles acham que não, às vezes assim, mas... E é interessante assim, né? Aqueles alunos que, de certa forma, eles não são aqueles alunos tão dedicados, não são aqueles alunos assim, os primeiros da sala, né? Levam às vezes o curso aqui, o ensino médio, meio assim, de boa, né? E no fim esses caras acabam, esses caras se dão super bem, né? Fora, né? Tem alguns exemplos, a gente conversava bastante com o professor Carlos Eduardo, de Química, saudoso, né? Carlos Eduardo, foi meu professor no Estadão, e aí acabei encontrando ele aqui como colega, né? Então para mim foi muito gratificante esse período que a gente trabalhava junto. Foi também. E assim, e aí aquela coisa gostosa também, né? Não tem muito a ver, mas tem. Alunos aqui que eu fui professor em 98, é o caso do Fausto, professor Fausto, de ADM, né? Pô, depois você vê, né? O cara volta como entra na área da administração, como administrador, enfim, se dá super bem, teve na coordenação, teve em cursos fora, né? Dando curso na extensão, e hoje, poxa, o cara já está há tempos aqui, né? O nosso saudoso aqui também, esse cara, né? Então, assim, isso é muito bacana, né? Esse papel de formação também, né? Então, os alunos que muitas vezes você fala, esse não vai para o lado acadêmico, no fim o cara vai e o cara se dá bem. Mas esse aluno que de repente não vai tão bem, às vezes em algumas disciplinas, ou em certo momento do ensino médio ele fica meio, né? Não está dando... Ali a gente acha que o cara está fazendo o mínimo só para tirar ele, né? E depois ele tem esse start, e acho que essa conversa de hoje pode servir para dar o start em muitos aí, e vai embora, né? Porque esses caras vieram, eles são a fera, né? Os 40 de cada sala, cada um na sua particularidade. Então acho que eles vão dar sequência, com certeza, sim, né? Sim. E a minha recomendação de sempre é aproveite ao máximo esses 3 anos, equilibrando aí a sua vida, né? De adolescente, de viver toda essa fase, né? Muitos fica marcante esses 3 anos que vivem aqui, porque é uma fase importante, né? Do cara, né? Da pessoa em si. Então, acho que é isso, aproveitar tudo que a gente oferece. Se vocês quiserem se preparar para algo que vai além aí, você se dedique também, né? Busque informação, e a gente também pode apoiar, direcionar alguns caminhos, né? Eu falo que a gente se preocupa muito, o que eu consigo fazer de conteúdo nos 3 anos para formar bem o cara. A gente está meio revoltado aqui com redução, por exemplo, de carga horária, né? Pô, como é que eu vou trabalhar o mesmo tópico em um tempo menor? Mas a gente tem esse desdobrado para dar uma formação adequada para essa garotada. É isso. Fechou? A gente faz esporte também. Sim. Ó, saiu muita coisa boa.
Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Espero que vocês tenham tendo um sábado animado aí, começo, véspera de férias aí, né? A gente está gravando esse vídeo aqui para falar um pouco para vocês sobre as possibilidades de ingresso na educação superior que vocês vão ter aí. É uma atividade voltada para todos vocês, mas principalmente para a galera do terceiro. E aí a professora Joira, que está aqui com a gente hoje nessa manhã, vai falar para vocês um pouco sobre as FATECs, que é uma das possibilidades que vocês têm de seguir na educação superior. Vamos lá, Joira, fala para eles aí um pouco então sobre o que é a FATEC, o que são as FATECs. Então, eu estou dando aula agora na FATEC, né? E é uma instituição bem interessante, assim, e gostaria de trazer um pouquinho aí para vocês, né? Para conhecer um pouquinho sobre a FATEC, né? Como que é o ingresso, como que é o vestibular ali, né? Tudo, então vamos falar um pouquinho aí. Então eu trouxe um pouquinho aqui para vocês, tá nos slides, depois a gente vai disponibilizar aí o link para vocês, tá ok? Né? A gente já conhece um pouquinho aí, vocês são aqui, né, da ETEC, né? E nós vamos falar um pouquinho aí sobre o Centro Paula Souza, tá bom? Então o Centro Paula Souza, ele é uma autarquia. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que saiu aqui. Olha lá, o Centro Paula Souza é uma autarquia, né, do governo do estado de São Paulo, né, ele é ligado, né, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele está em vários municípios, ele administra aí 224 escolas técnicas e 76 faculdades de tecnologia, que são as FATECs. Tem mais de 306 mil alunos matriculados. Aqui eu trouxe um pouquinho da ETEC, eu sei que vocês já conhecem um pouquinho, mas também é uma possibilidade, né? Às vezes não só entrar na universidade, né? Isso, fazer outro técnico, né? E o que é interessante é porque, assim, as ETECs, né? Ela tem várias modalidades, né? Vários cursos, e essas modalidades, né? A gente tem presencial, semipresencial e o online também. Às vezes, né? Você está trabalhando, né? E não tem como estar indo, né? Até a faculdade, né? Ou até o colégio técnico, né, tem a possibilidade aí de você estar fazendo online também, né, tem vários cursos bem interessantes, né. Aqui mesmo na nossa unidade, inclusive, tem bastante alunos do noturno que já se formaram no ensino médio e voltaram para fazer o técnico. E a possibilidade, tem possibilidade de fazer 2 técnicos? Tem também, tem alguns aqui que fazem. Que eles fazem aqui, né, fazem à noite, né, e também ou online, né. Eu não faria isso, mas vocês que têm energia... Até eu tô com vontade de fazer um online, viu? Tava pensando aí, tem alguns cursos de sábados, né? Bem interessantes também, né? Então aqui eu trouxe até algumas fotinhas, né? Da nossa ETEC aqui, né? Mostrando um pouquinho. E aqui vamos falar um pouquinho das FATECs, né? As FATECs, elas atendem aí mais de 90 mil alunos matriculados em 91 cursos. Lá tem curso pra caramba, né? Ah lá, construção civil, mecânica, informática, né? São todos cursos voltados à tecnologia, né? Também o que é legal é que a FATEC ela oferece cursos de pós-graduação também, né? Então, até mestrado para os professores também que estão, né, oferecendo, né? E estão querendo abrir até para, não só para professores, né? Eu já ouvi uma história assim, não sei se já abriu já, né? Mas eles querem abrir mestrado, doutorado aí, né? Eles falam muito nessa questão de, né, que as universidades têm que ter, né, ensino... Pesquisa e extensão. Isso, ensino, pesquisa e extensão, né? Então vamos lá um pouquinho, né? Então, só falando um pouquinho também sobre, aqui trouxe algumas fotos da FATEC, tem até a FATEC que eu dou aula lá, que é a FATEC de Itu, que é bem legal, temos um curso de eventos, né, e outros cursos lá. E vou mostrar um pouquinho como que a gente faz para ingressar na FATEC, né? O ingresso da FATEC, ele é realizado por meio, né, de processo seletivo, né, conhecido como vestibular. Ele é realizado 2 vezes por ano, no primeiro e no segundo semestre. Isso é interessante, porque se você quer esperar, né? Eu fiz o primeiro, não passei, tem que esperar, né, um ano inteiro para fazer de novo. Vai de inverno e de verão, no caso, né? Isso, então é bem legal isso. E você também tem, né, quem que é responsável pela prova, né? O próprio Centro Paula Souza, tá? Ele é aberto para qualquer pessoa aí que tenha concluído o ensino médio, né, ou equivalente. Para se inscrever no vestibular da FATEC é necessário, né, você acessa o site oficial lá da FATEC, né, depois a gente pode disponibilizar esse site também, né, pro pessoal aí, né, tá dando uma olhadinha, tá? E sempre ficar de olho nas datas, ok?
Além disso, você tem que pagar uma taxa de inscrição. Estava dando uma olhadinha, esse semestre estava R$ 91,00 a taxa de inscrição para fazer, mas também tem como você pedir isenção ou redução dessa taxa também, né? Que é bem legal também. Né? Ele também, né, conta aí com o sistema de pontuação acrescida, tá? Com 3% para o candidato, né, que se declara afrodescendente, 10% para o candidato que está cursando, né, cursou, né, integralmente todas as séries do ensino médio em instituições públicas também, e também ele soma as duas também, tá? 13%, que dá para somar também, né? É cumulativo, né? Também, né, que eu tenho para falar sobre a prova, né? Que está falando um pouquinho, né, como são as provas, né? Então, a prova tem uma redação. Também, a prova ela tem 54 questões, depois mais 8 questões sobre o curso que você tipo, informática, 8 questões de informática. Tá. Pelo que eu vi lá, ele fala 8 conjuntos de questões, né? Né, do curso que você escolheu. E como que são essas provas, né? Essas 54 questões, né? Cada questão 5 alternativas, né? A, B, C, D, E, né? Sendo 5 questões, as disciplinas, né? Matemática, português, física, química, biologia, história, geografia e inglês, num total de 40 questões. Aí ele também fala que tem 5 questões com a finalidade de verificar a capacidade de raciocínio lógico do candidato e 9 questões de articulação de conhecimento das disciplinas do ensino médio para a solução de situações problemas. Tipo interdisciplinar. Isso. Aí também a gente tem aqui, né, onde, não sei se dá para ver direito, mas onde estudar e quais os cursos que cada unidade oferece também. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui que é legal, que também, né, que o curso é de 3 anos, né, então é rapidinho assim, né, às vezes em relação, passa rápido. Né, de outros cursos. É menos né? que uma Copa do Mundo. É bem rapidinho. Então eu vamos entrar um pouquinho nesse site aqui, só vou desconectar aqui um pouquinho. Nós vamos ver onde que dá para estudar. Pode? Foi. Ó, pessoal, então eu vou deixar disponibilizado para vocês, tá? Esse link que mostra onde estudar, tá? Onde estão as FATECs. Então a gente pode observar aqui, né? A gente tem aqui o estado de São Paulo, né? E aí, Marcos, escolhe aí um estado pra gente entrar. Vamos pra Araçatuba, né? Araçatuba, vamos entrar aqui em Araçatuba. Vamos ver. Tem uma FATEC só, que é a FATEC Araçatuba. Vamos ver que curso que Araçatuba tem. Lá, análise de desenvolvimento de sistemas, biocombustíveis e cursos superiores de tecnologia. Tem EAD também, que é gestão empresarial. Bacana, hein? Aí, ó. Quer outro Quem aí? quiser ir embora de Outra? Sorocaba, escolhe, vamos ver. Agora pra minha região, todo mundo sabe que eu sou de Bauru, vou ver lá uma... Em Bauru. Em Bauru, o que tem de FATEC? Tem FATEC em Bauru mesmo. Em Tem Jaú. em Lins e Jaú, a região lá. Ai, que bacana. Vou ver a de Bauru, que eu sou de Bauru, então eu quero ver se... Vou dar aula lá em Bauru, vamos ver, quem sabe. Lá. Automação industrial. Automação industrial, banco de dados, gestão hospitalar, gestão de computadores, sistemas biomédicos e EAD, gestão empresarial. Ai, que bacana. Vamos ver aqui na região, como é que tá? Sorocaba. Para quem não quer sair de Sorocaba, vamos ver aqui na região de Sorocaba. Nossa, tem bastante, ó. FATEC Botucatu, né? FATEC Itu, FATEC Sorocaba, Votorantim, Itapetininga, São Roque, Tatuí. Mas se eu não quiser viajar muito, vamos para onde? Põe Tatuí. Tatuí? Tatuí. Cadê Tatuí? Lá embaixo. Aí. Aqui, vamos ver o que tem. Tem bastante. Automação industrial, gestão de tecnologia da informação, gestão empresarial, manutenção industrial, produção Fonográfica. fonográfica. A galera de eventos. Olha lá, ó. Galera de eventos. Agora eu vou apresentar a FATEC que eu dou aula, né? Não poderia deixar de falar da FATEC Itu. Vamos mostrar Fazer o aqui. jabá da FATEC. Eu dou aula de estatística lá na faculdade, o curso de eventos. Lá, os cursos oferecidos então: análise e desenvolvimento de sistemas, eventos, gestão de tecnologia da informação, gestão empresarial e mecatrônica industrial e EAD, gestão empresarial. Mas parece que tem todas. Gestão empresarial. EAD, né? Parece que só tem esse curso, será? Sim, parece que sim. Né? Dá mais uma olhadinha depois, né? Uma pesquisada. Mas é bacana. Lá, né? Eu dou aula para esse curso de eventos aqui, muito bom. Né?
fazendo propaganda da faculdade, né? Vamos voltar um pouquinho. O que tem legal é que tem aqui em Sorocaba, né? Abriu uma nova em Votorantim também, né? Vamos dar uma olhada em Sorocaba, pra quem não quer... Gente, Itu é pertinho, viu? A Crespo Gonzalez. Aqui. Nossa, tem bastante curso também lá. Análise e desenvolvimento de sistemas, eletrônica, fabricação... É isso? Nossa, tá bem pequenininho. Fabricação mecânica, gestão da qualidade, logística, manufatura avançada, polímeros... Processos metalúrgicos, projetos mecânicos e sistemas biomédicos. E o EAD, né? Gestão empresarial. E a nova que abriu? Quando que abriu essa faculdade de Votorantim? Você tem ideia? Ano passado. Esse ano, que temos aqui o professor ajudando a gente aqui. Cadê o... Professor Carlos. Fala um oi, Benê. Aí, Rogério. Bom. Vamos lá, Tec Votorantim. Vamos ver controle de obras e desenvolvimento de software e multiplataforma. Bacana, né? Então, para quem quer, é só entrar aqui no site, dar uma pesquisadinha, conhecer um pouquinho o curso, porque cada faculdade, né, tem seu site, você consegue entrar, né, ver tudo sobre cada curso, os professores, é bem bacana. Você vai mandar lá para eles. Vou mandar um link. Vai ficar aí na descrição do vídeo, os slides para vocês baixarem. Então é isso aí. Isso aí, muito bem. Falou, pessoal. Bom, pessoal, a gente vai continuar aqui com o nosso programa. Agora a gente vai falar um pouco do professor Chicão, o professor Francisco, mais conhecido como Chicão, aqui da ETEC Fernando Prestes, e até ontem mesmo ex-vestibulando da área de educação física. Então ele vai dar umas dicas aí para vocês de como se preparar para a prova e estratégias que vocês podem ter para ter um vestibular mais feliz. Né? Vamos lá, Chicão. Era isso então, cara? Falar? Poxa vida. Mas tá bom, vamos lá. Bom, galera. Não, ele faz cada pegadinha com a gente. Mas aproveitando, né, essa deixa e deixando aí algumas dicas, né, uma coisa que eu venho sempre falando, reforço nas minhas aulas com os meus alunos e até com amigos, os 3 pilares da Organização Mundial da Saúde, né, que é o descanso, né, a importância do sono, a importância de uma alimentação leve, equilibrada, e a atividade física. E aí é interessante, né? Porque as coisas não acontecem assim, né? Como a gente gostaria que fosse. Ou é algo de rotina, ou você constrói dentro de algum tempo essa rotina, ou então o remendo pode ser pior do que você deixar as coisas como estão, né? Eu quero fazer atividade física. Aí o cara entra na academia, todo dia na academia, intensidade, peso. Viu? Não é assim que funcionam as coisas. Né? Quer dizer que a gente ficar sem dormir para estudar... Não, então, ou você construiu alguma coisa dentro de um tempo, com organização, com planejamento, né? Ou então as coisas vão acontecendo meio que deixa a vida me levar, né? Então não é para ser assim, né? Então assim, é importante a atividade física? Claro que sim, mas desde que ela seja feita de forma sistemática, tranquila, sem ansiedade, né? Então, eu aconselho para quem não pratica atividade física, atividades leves, atividades aeróbias, né? Caminhada, andar de bike, algo que seja de longa duração e baixa intensidade. Por que baixa intensidade? Porque assim você não vai acumular ácido lático na sua musculatura, você não vai ter desconforto no outro dia, né? A ideia é você ter um bem-estar. E a atividade física também traz relaxamento. Né? Através da atividade física você melhora o seu sono, né? Já é comprovado cientificamente que quem pratica atividade física dorme melhor, descansa, né, de uma maneira mais adequada, chega no sono profundo. Então, vamos dizer assim, se você tem algum objetivo no dia seguinte, né, que é uma dedicação cognitiva importante, né, você precisa estar relaxado, descansado, né, com a mente leve. Isso é fundamental. Então, não sair fazendo atividade física, né, agora, a não ser que seja atividade de baixa intensidade, né, como falei, as atividades aeróbias. O sono é primordial, o descanso é muito importante, né? Costumo dizer que é na hora do sono que a gente renova todas as nossas células.
E agora o quê? Adolescente dorme mais? É verdade isso? Eu acho que o adolescente, como ele gasta bastante energia, pode ter uma relação em relação a dormir um pouco mais, né? Mas na hora do sono que a gente renova as nossas células, né? Isso é fundamental. E a alimentação, né? Então, assim, como eu também digo, né? Não adianta você querer, na reta final, fazer uma alimentação diferente. Não, você tem que tentar equilibrá-la, né? Trabalhar aí dentro dos alimentos reguladores, energéticos e construtores, né? Então, investir bastante em legumes, verduras, frutas, né? A energia, que são os carboidratos, e proteína, né? Para a gente ter agentes construtores, tá bom? Ó, tem a imagem aí do grandioso Michael Phelps. Nossa, enquanto humanidade, né? Enquanto humanidade, né? Porque realmente é um fenômeno, né? Então fica aí esse estímulo. E para quem de repente tem aí uma vontadinha, né, de fazer o curso de Educação Física, olha, vou deixar aqui o merchan, né, porque é a melhor faculdade que existe, sem dúvida. Mesmo para quem não queira seguir adiante, né? Porque você vai primeiro conhecer o seu corpo, né? O curso por si só é de uma energia muito bacana, né? E eu digo assim, os nossos jovens são muito novos ainda para tomar uma decisão para a vida toda, né? Eu vou fazer faculdade e acabou, eu vou fazer aquilo pro resto da minha vida. Não, pelo contrário, essa geração é diferente da nossa, né? Porque nós não tivemos essa oportunidade. A gente não podia arriscar e depois ia sobreviver de que jeito, né? Eu comentei que quando eu tinha 19 anos, eu casei, né? Então eu precisava sobreviver. Então fui fazer educação física e logo comecei a dar aula, né? Então eu acho que essa nossa geração dos jovens tem essa oportunidade de poder experimentar, né? Então se não tem ainda alguma coisa, algum caminho, né, pronto, e eu acho que nem tem que ser assim mesmo, fazer o curso de Educação Física é sensacional, é muito bacana. 3 anos a licenciatura, né, e depois, se precisar, faz mais 1 ano de bacharelado, ou ao contrário, né, o pessoal que quer se dedicar mais a personal, academia, trabalhar de forma autônoma, vai fazer o bacharelado, 3 anos, e depois, se achar que tem jeito, gosta de dar aula, vai fazer mais 1 ano de licenciatura. Tá bom? Feito? Maravilha. Valeu, galera. Bom, agora nós estamos aqui com o professor Benedito, professor Benê, de filosofia. E a filosofia, como vocês sabem, é uma das coisas que ajuda a entender o porquê das coisas, né? Qual que é o motivo, qual que é a razão das coisas, né? E o que motivaria você a fazer ou não fazer alguma coisa, né? Então, acho que o momento do vestibular é também um momento de crise existencial e filosófica, né? Geralmente eu vejo vocês reclamar, não sei o que vou fazer e tal, não sei o quê. E aí, acho que para entender isso é uma dose de filosofia, né? Então eu pergunto, Benê, por que um jovem hoje em dia faria faculdade? Por que fazer faculdade? Por que entrar na universidade? O que você diria para um jovem hoje que está com essa dúvida? Então, eu, como trabalho na área de humanas, né, normalmente estou pensando assim no jovem que tem aí já percebido assim, uma certa tendência a gostar da área de humanas, né, especialmente no meu caso, né, filosofia, né, que não é, né, eu costumo brincar dizendo assim, para que o primeiro encontro, normalmente vai falar, ó, eu trabalho com uma área que não serve para nada, tá? Uma área que não serve para nada é a área de filosofia. E vocês vão comprar essa definição. Outra coisa, uma outra característica da área, né? Além de não servir para nada, não é possível ser ensinada, tá? Então, 2 problemas já que já se configuram assim paradoxais, né? Por conta de essa conversa que a gente está tendo, já é uma conversa filosófica, no fundo, né? Então, você vê, estamos num tempo aí que se fala muito do para que serve, né? Vou fazer isso para que serve, né? Normalmente trabalhamos com um projeto e vamos desenvolver esse projeto para servir para alguma coisa.
essa disciplina, que é a filosofia, por exemplo, ela está ao longo de 2.500 anos mais ou menos, que está sendo assim, é a base, é um tipo de conhecimento que ele é base de todos os outros. Né? Então a gente costuma usar esse pressuposto, vamos dizer assim, né, de tipos de educação. Então vamos pensar assim, nós temos tipos de educação e hoje assim uma multiplicidade. Né? Tem muitos, se oferece muito para muita coisa, né? Tá? Mas sempre tem filosofia. E o caso aqui nosso é de pensar, né? Tentar pensar assim rapidinho a relação, né, entre filosofia básica, né, filosofia clássica e tal, com essa coisa da formação, ou seja, com a coisa da educação. Formação está ligada à educação, né? Ou educação como um todo. E depois a educação formal, no caso, escola, né, universidade e tal. Eu costumo brincar que esse modelo que temos até hoje, que está, de certa forma, não é explícito isso, né? É um modelo platônico. A tendência maior de tudo que se apresenta para os jovens está na base um modelo platônico de educação. É o primeiro, mas não é explícito isso. Então, para ficar um pouco mais claro, a gente usa essa figura da caverna. Né? Seria a alegoria da caverna. Seria a alegoria da caverna, né? Por que é um modelo? Por que dá para a gente entender como um modelo isso aqui? Um modelo platônico. Porque ali, esse texto do Platão, ele é mais ou menos um resumo de toda a filosofia do Platão. Vamos dizer assim, se o Platão quisesse divulgar a filosofia dele, ele faz um desenho, ele faz uma ilustração. Por isso que ele fala da alegoria. E aí, se você for olhando bem, ali tem um modelo de educação que ele vai prever. Depois, essa figura está no texto A República. Né? O texto A República, inteirinho, é um modelo de educação e um modelo de governo que está ali. Né? E aí, no livro 7º, tem essa alegoria que ele usa, né? E ele usa uma figura, uma personagem, que é o Sócrates, dialogando com o Glauco. Né? Então, os dois são duas personagens, né, que o Platão está usando para explicitar, né, qual o papel da educação. Pode olhar que até no próprio texto já da alegoria aparece lá como que deve ser a educação, deveria ser a educação. E se você olhar direitinho, quem está lá na caverna, que está vendo só uma aparência da realidade, são as sombras, que a pessoa está aqui, né? Os prisioneiros estão aqui e as sombras estão passando lá. E essas pessoas, a realidade delas é a sombra, ou seja, ela já é a realidade máxima, que ela só tem acesso à sombra, só que ela não sabe o que é sombra. Né? Ela pensa que a realidade é isso mesmo. E aí, se você for observar uma certa altura do texto, só um se liberta. Desses todos que estão presos, apenas um se liberta. Né? Por que só um se liberta? Né? Porque na filosofia de Platão, o conhecimento vem de outro mundo. O conhecimento não vem desse mundo. Vem de fora. Vem de fora. E vem de fora quando? Quando você morre. Quando você morre, o seu corpo morre, mas a sua alma não morre. A sua alma vai para outro mundo. Ela se liberta do Se liberta dessa situação precária que é de conhecer aqui a matéria. E ela indo para lá, ela encontra a verdade. Ou seja, todas as ideias, todo o conhecimento estão no outro mundo. Essa alma, ela reencarna. Tá? Essa é a filosofia do Platão. Essa é uma parte da filosofia do Platão, né? Porque tem um método para você pensar assim, que é o método da dialética. Né? Mas é uma parte da filosofia que é quando Platão não sabe explicar como é que nós produzimos conhecimento aqui, e ele vai falar assim, não produzimos, nós só trazemos de outro mundo. Como se você lembrasse. Você não. Aí que é o problema. Poucos conseguem se lembrar. Quem que consegue se lembrar? Só
quem tem alma filosófica. Cara, Esses que têm alma filosófica, ele se lembra daquele mundo, e aí a função dele é ser educador, é ensinar os outros. ele voltar a avisar os prisioneiros que... Avisar os prisioneiros, né? Então você vai ver, e porque ele usa isso até na história, então você vai ver o quê? O Sócrates, ele vem e conta para os atenienses, né? Ele começa a fazer filosofia, filosofar em praça, e ele arrumou uma confusão com a estrutura política. Porque ninguém quer saber da verdade mesma que trouxe do outro mundo. Tá? A pessoa quer viver na sombra, que é muito mais confortável. Não preciso ter nenhuma reflexão, não preciso usar dialética, não preciso usar nada, não preciso fazer nenhum trabalho intelectual difícil de entender as coisas. Então, né? São ignorantes e estão felizes. Somos assim, nós estamos já em paz, nós já estamos fazendo nossa vidinha aqui. Então está tudo de bom. Então, aqui nessa figura você vê que o prisioneiro saiu, né? Por que ele sai? Porque assim, quando ele nasce, ele tem dificuldade para lembrar dessas ideias. Né? Ele está junto com todos os prisioneiros. Que é o Sócrates. Na verdade é o Sócrates, na história é o Sócrates. Ele sai daquela dimensão mitológica, a leitura mitológica do mundo, que é anterior, e entra numa dimensão de leitura reflexiva sobre o mundo. Né? E aí ele é morto. Sócrates é morto, é condenado à morte. Ele é obrigado a tomar veneno, né? Não, tomar cicuta, né? Morre. Como castigo. Na verdade, não é um castigo, pois eles não conseguem muito formular muito bem, mas um probleminha básico. Ele estava conseguindo ampliar a mentalidade dos jovens. Tá? Era esse o problema. Um Sócrates fundo era isso. Ele estava corrompendo a juventude. Eles vão falar, você está corrompendo a juventude está toda adequadinha, destradinha e tal. Né? E se aparece aí, vai atrapalhar a nossa governança, o nosso sistema político e tal. Né? E aí o Sócrates, ele é assim, rebelde, né? E ele não admite, né, parar de falar. Ele não, se for para parar de falar, eu prefiro morrer. Leva até a morte, né? A posição dele. Né? E aí o Platão usa isso na alegoria, para mostrar que o mundo seria isso. Né? Bom, até aí, leitura para a gente entender um pouquinho assim, do pensamento do Platão. Né? Mas aí, de que maneira que isso dialogaria com a entrada dos alunos da universidade? Então, no sistema platônico, você tem que passar por um processo de triagem. Tá certo? Acontece no nosso mundo hoje. Tá? Como a triagem, uma das triagens, a triagem aqui no nosso, se vocês quiserem, vestibular. Vestibular é o ponto máximo da triagem. O processo de triagem está acontecendo desde pequenininho. Tá? É o mesmo modelo. Se for olhar no final do livro A República, ele vai apresentar o modelo. E aí o problema. Agora a questão problemática da posição platônica. As almas desceram lá do mundo inteligível, e elas beberam muito durante a descida, beberam muito do rio do esquecimento. Então, quanto mais água você bebeu do rio do esquecimento, mais você vai esquecer. E aí você nasce todo mundo, do alto. Só que as almas que vão ser identificadas para ser filósofo ao longo do percurso de formação da educação, que começa desde criança. A maioria das almas não vai ter esse perfil. Tá? Então, para filosofar, o Platão dizia, só depois dos 40 anos. Depois dos 40 anos que você vai saber, com certeza, se a sua alma é uma alma de intelectualidade elevada, o máximo da elite, que é uma alma filosófica. Né? E os outros? Os outros vão ficar sempre, mais ou menos ali, flertando, quase sempre, qualquer profissão, vamos dizer assim, hoje, estaria mais ou menos flertando com a sombra. Não vai conseguir ver a realidade. Comerciante, um militar. Pode ser um guerreiro, né? Lá no caso é um guerreiro, né? Pode ser alguém que trabalha até no campo das leis, né? Que faça instrução, pode ser um artesão, pode, né? Lá no carro. Né? É muito parecido com o nosso mundo. Tá?
Você vai ter instrução, tudo, mas você nunca vai chegar ao ápice do conhecimento, porque sua alma não é filosófica. Isso quer dizer o quê? Que você está pré-determinado a ser alguma coisa. E sutilmente as pessoas pensam nisso. Você vai ouvir sempre a pessoa falar assim, mas eu não tenho dom para isso. Eu, quando era pequenininho, eu tinha 10 anos, meus adultos lá, que mandavam em mim, eu falava, ô Ditinho, você não presta para a escola, não. Você não serve para a escola. A gente está pobre, se você é pobre, você tem que trabalhar. Você vai trabalhar. Você não serve para estudar, não. Não vai aprender nada. Tá? Então, se for pensar, tipo Platão, eu já tinha descoberto que a minha alma não era para ser estudante. E eu não achei até que legal, porque eu já não gostava da escola mesmo. Né? Então, eu falei, putz, que legal, me libertei. Vou ficar preso, no caso da ideia do Platão, né? Continuaria na sombra, preso ali, mas com a ideia de estar liberto, porque uma das coisas é ter que estudar, fazer reflexão era muito dolorido. Né? Por nós, os jovens também, fazer Qualquer reflexão, qualquer coisa, é muito dolorido, é muito trabalhoso. Né? E aí alguns são, no nosso caso hoje, tempo atual, período, você já tem gente sendo treinado para ser da elite. Vamos pensar assim, nós temos duas educações. Tá? Tem uma educação para a maioria, que é para você aprender a não gostar da escola mesmo. Fica no nível básico, tá? Sabe? E para uma elite, que é um pequeno, que vai mandar, vamos dizer assim, tá? Incentivo para... Isso é feito diferente a escola, para ele gostar de fazer a aprendizagem. E isso existe, esses dois modelos existem. Eu estou trabalhando aqui com um referencial bergsoniano, que é do autor que eu pesquiso e tal, né? Que eu faço mestrado, doutorado, estudei esse autor. E aí você tem esses dois modelos e você vai montando o mundo sempre nessas duas perspectivas. Uma elite que manda, no caso aqui do Platão, era a elite da esclarecida. E os outros obedecem. Tá? Para o nosso caso, como que eu vejo hoje? Né? Quando é que você pode se rebelar contra esse modelo predominante que está na base? Porque o modelo é platônico. Tá? A maioria não vai mesmo, vai ficar por você já está mais ou menos pré-determinado, né? Pelo sistema, né? Pelo próprio sistema, né? Aqui no caso pelo sistema, lá na caverna, lá, porque a pessoa estava limitada àquela situação de prisão, né? Aqui não parece que você está preso, mas uma das coisas da prisão é justamente esconder que você está preso, né? Não é verdade? A parte básica da prisão é você não saber que você está preso, né? Eu particularmente, como eu fiz no primeiro momento lá, quando me falaram que eu não tinha nada a ver, eu acreditei, fiquei levando por um bom tempo. Eu voltei a estudar com 22 anos, tá? Fazer quinta série. Então, eu sou meio rebelde, mas o rebelde assim, no sentido de, embora tenha me feito não gostar da escola, eu vou testar de novo, vou experimentar outra vez, sabe? E na segunda vez que eu fui testar, com 22 anos, eu comecei a perceber que era o contrário daquilo. Eu tinha um pique para fazer o processo da reflexão. Né? Eu podia trabalhar nessa outra coisa que falaram que eu não tinha, que a minha alma não era daquela, sabe? De falar, não, a minha alma não é dessa. Eu falei, não, errado, a minha alma é dessa outra aí. Né? E assim, o que eu diria hoje é assim, ó, embora toda a situação está dizendo que a sua alma não é para ser um pensador, estou pensando aqui na área de humanas, né? Mas para qualquer área. Você pode talvez descobrir que é assim. Que a sua alma tem Sabe por quê? Porque agora eu estou trabalhando com outra reflexão de educação. A nossa alma não está pronta. Isso é moderno, tá? Isso é fenomenológico. Isso é pós-Kant já agora, tá? A nossa alma, ela não está pronta, né? Agora não chama mais alma, tá? A gente chama de espírito ou chama de consciência, tá? A nossa consciência não está pronta, né? Ela está num processo contínuo de se fazer, né? E aí, você não tem um modelo pronto que veio do outro mundo.
né? Você está se fazendo. Você não tem, hoje nós sabemos, não existe a humanidade está em construção, né? E você é um elemento dessa humanidade. Então a alma, chamada de alma, né? Hoje a gente chama de eu, né? O espírito, isso, o self, né? E ele está sendo feito, isso já é uma perspectiva freiriana, Paulo Freire, tá? A gente está pensando, a gente está mudando, né? Então, Paulo Freire, então vamos pensar assim, se você quiser numa palavra, o que Paulo Freire combate? Combate Platão, combate Platão, na base, tá? Ele combate isso, o negócio pronto já, é só fazer o processo que está pronto. Não, você vai fazer fazendo, você vai fazer fazendo, ou seja, você vai se educar seu espírito no processo de educação. E aí um caminho que eu acabei encontrando, e aí, claro, eu sou suspeito disso porque eu consegui, ao longo desse processo, desenvolver o gosto para a reflexão. Então foi invertido. E é difícil desenvolver esse gosto, né? Agora, gosto é tudo construção. Tudo que você gosta foi construído. Você não nasceu com gosto algum, a não ser aqueles elementos físicos para a recepção dos objetos, mas para você gostar da construção. E aí entra a universidade. Então, assim, você está sendo treinado para não ir para a universidade, provavelmente. A grande maioria das pessoas, tá? Então, como você vai reverter isso? Indo para a universidade. Você entendeu? É o caminho. É pela educação nesse formato platônico, mas é ali que você vai descobrir como você se faz. Então você diria que os jovens aqui da ETEC, os alunos, eles devem ir para a universidade para se descobrir? Sim, porque é o único caminho. Se você não for, você não vai entrar você não vai entrar naquele processo de abertura da sombra, né? O Deleuze, por exemplo, ele tem uma crítica. Deleuze é crítica de Platão. Aliás, todos os pós-Kant são, né? O Deleuze conversa com eu estudo Deleuze também, junto com o Bergson, né? Então, o Deleuze tira sarro dessa figura. Ele tira sarro, ele zomba, né? Ele fala, imagina, eu numa caverna, eu estaria brincando com a sombra. Ou seja, eu nessa educação, eu vou brincar com isso, tá? Eu não vou ficar com medo, não vou ficar desenvolvendo um desgosto, não, eu vou brincar, e nessa brincadeira eu vou me fazer, eu vou me construir, né? Então é nesse sentido de você desenvolver um prazer. Não é fácil, tá? Porque só para você começar a ler, você lê o Caverna Hill, você demora 10 anos para entender, tá? Mas esse é o desafio, esse é o barato, entendeu? Então, quase ninguém entende dessa forma que eu falei, né? Você pode ver que eles ensinam só no primeiro nível, tá? Segundo nível. Então, um pouco disso que eu falaria para quem quer estudar, aí, está continuando, tá bom? Isso aí. Valeu, Benê. Valeu. Ou seja, vamos para a faculdade, galera. Valeu. Aí, galera. Bom, dando sequência aqui à nossa série de informativos sobre o vestibular, reflexões que nós estamos fazendo aqui para vocês, para esse sábado. Agora a gente vai falar com o professor Thiago Sagatti. Ele vai trazer algumas informações importantes que vocês têm que saber sobre esse acesso, mas ao mesmo tempo esse obstáculo que se tem no caminho da universidade, que é o Enem, né? Bora lá, Thiago. Sobre o Enem. Vamos lá, bora lá. É muito interessante a gente saber, é importante, na verdade, a gente conhecer a prova do Enem. Muita gente fica preocupada, talvez, em estudar o conteúdo do Enem. Vai estudar lá história, filosofia, sociologia, física, matemática, né? Mesmo a redação, mas esquece de um ponto que é importantíssimo, que é conhecer a prova do Enem. É importantíssimo a gente saber o que eles cobram, o que eles esperam da gente para a gente poder entrar, né? É conhecer realmente o inimigo que nos espera. Quais são as regras que esse jogo impõe? Né? Isso, né? Saber mesmo, né? É isso mesmo, né? Antes de entrar no jogo, conhecer realmente as regras, saber do que se trata realmente. Então, é importante a gente pensar que o Enem, ele hoje é a nossa principal forma, né, de acesso às universidades, né? A maioria das universidades usam essa avaliação, né, a avaliação do Enem,
para que as pessoas possam entrar realmente. Né? Existem universidades que mantêm os seus vestibulares, suas provas, né, os seus processos seletivos, mas tem muitos... Bom, estava falando, né, então, a prova do Enem ela vai ajudar, né, para que o aluno possa acessar, né, as universidades por meio do SISU, né, tem a questão do ProUni, né, o programa Universidade para Todos, e olha que interessante, para algumas instituições portuguesas, o Enem também vale. Então, há a possibilidade de se estudar na Europa, né, em Portugal, usando a nota do Enem. A prova do Enem também vai auxiliar no sentido do FIES, né, o financiamento, e a prova do Enem ela vai ter a ideia, né, de ser um desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais. Inclusive para nós aqui da ETEC, a gente acaba utilizando, né? A gente usa os resultados depois, usa as provas para ver o que a gente tem que adequar. Ou né? seja, no final das contas, ela não é um vestibular. Ela não é um vestibular, Não é um é importante. Né? Tem muita gente que pensa assim, vou fazer o Enem para entrar na universidade. Não necessariamente. Né? Não é o único caminho, não é o único meio. É o principal, mas não o único. Público-alvo, qualquer pessoa então que tenha terminado o ensino médio ou esteja no terceiro ano do ensino médio. Os alunos de segundo ano podem testar, mas eles prestam como treineiros, né? Não tem validação a sua nota depois que eles fazem. A estrutura do exame, eu acho que está todo mundo cansado de saber, mas é sempre bom reforçar. Né? São 4 provas objetivas com 180 questões. Essas 180 questões são divididas em 45 questões de 4 áreas do conhecimento. São elas, linguagens de suas tecnologias, né? Linguagem histórica de suas tecnologias, que vai trazer língua portuguesa, educação física, artes e língua inglesa ou espanhola a critério do candidato na hora de se inscrever. Ciências humanas e suas tecnologias, aí nós temos o representante aqui, o Marco, né? Antes de mim o BN aqui, então história, geografia, sociologia e filosofia. Sim. Ciências da natureza e suas tecnologias, a gente estava com a representação aqui, né? Da Joira com física, do Rogério com biologia, né? Temos o Diegão aí com química e matemática, né? A Joira também, o Brunão, né? E suas tecnologias. Então são 4 áreas do conhecimento e temos a redação. Né? Então a redação, apesar de ela estar agrupada com língua portuguesa, a gente, né, direcionar para isso, a redação ela fica meia parte, né? Isso, como sendo uma 5ª área do conhecimento. Cada uma dessas áreas equivale a 200 pontos, né? Aliás, tem pontuação até 1000 pontos, né? Então cada uma dessas áreas daí vai ter depois a sua soma, né, para chegar ao resultado. Mas no final das contas, cada uma equivaleria a 1/5 do Isso, do total da prova. Então, 20% do total é cada uma dessas áreas. 1/5 tem que ter colocado. Produção ali está certo. É isso mesmo? É isso mesmo? Não, verdade. A redação, né, que é a minha área, então ela vai exigir no mínimo 8 linhas e no máximo 30. Então nós temos um limite ali para falar, às vezes, sobre muita coisa, né, num pequeno espaço ali, num pequeno papel. Às vezes tem gente que tem dificuldade. Né? Tem aluno que difícil que é escrever 30 linhas. Mas para alguns alunos 30 linhas é pouco. E uma curiosidade, tem como tirar, 1000, né? 1000. Tem como tirar 1000 na redação escrevendo menos de 30 linhas? Por exemplo, escrever em 25 linhas e tirar... É possível. O importante do Enem é a gente pensar que, na redação do Enem, é que ele é um texto dissertativo e argumentativo. Então ele vai trazer ali uma exigência de que você apresente seu ponto de vista, por isso dissertativo, e sustente seu ponto de vista. São os argumentos. Se você conseguir fazer isso em 25 linhas... Está dentro. Mas... Lembrando que você vai apresentar uma solução, né, para um problema, né? O Enem vai trazer um problema e vai pedir para você uma proposta de intervenção. Então, mas é possível sim que você consiga, né, com menos linhas. É importante, né, esse material também eu vou deixar disponibilizado depois no link, mais fácil, tem bastante coisa aqui para se falar. Né? É muito importante, é legal, né, é interessante que vocês, os alunos que estão se preparando aí, vejam a matriz de referência. Né? Essa matriz de referência, ela tem não só da redação, ela tem da prova toda. Ela vai determinar para você o que vai ser avaliado em cada área do conhecimento. Então, você conhecendo isso, sabendo disso, fica mais fácil de você se preparar. Fica mais fácil de você buscar, né, o conhecimento necessário para chegar lá e simplesmente vou fazer a prova, ou ficar
estudando, né, para estilo de outros vestibulares, tipo a FUVEST, que é mais conteudista, por exemplo, e tenta estudar como se fosse para a FUVEST, chega lá, faz o Enem e vê que é totalmente diferente. Fala, nossa, eu estudei E nada. não me ajudou. Né? É legal ver provas anteriores, e né, disponibiliza provas anteriores, é muito interessante. Existem, né, alguns estudos que mostram uma recorrência de tipos de questões, de conteúdos cobrados, né, em Enems que já foram, né, em edições passadas aí, então vale a pena. Né? Uma nota da redação que está disponível agora é o de 2019, acredito que 2020 já deve estar quase sendo liberado também. Eles colocam lá todo o manual do que era esperado, né, da redação, o que o aluno poderia colocar, o que eles já traziam como uma previsão do que o aluno poderia utilizar na sua redação. Né? Existem as provas anteriores de Libras também, né, a Língua Brasileira de Sinais, de 2017 para cá, temos ali uma mudança nessa questão. Então existe, por exemplo, a videoprova, o aluno em Libras, já que ele tem uma linguagem, né, gestual, uma linguagem visual, ele pode fazer a sua redação, né, em forma de Libras, não necessariamente escrevendo em língua portuguesa, já que é uma estrutura diferente, né? São estruturas diferentes as duas línguas, né? A língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Importantíssimo, gente, o sistema do Enem, a página do participante. É lá que vocês vão ter todas as informações, é lá que você vai ter tudo necessário, desde da inscrição que vocês já fizeram, que já foi, até os momentos antes ali da prova e depois para acessar os resultados. Então a página do Enem, né, no portal do INEP, tem toda a informação ali. Eu vou deixar um critério mais de curiosidade depois para vocês sobre tudo que já passou do Enem. Histórica e tal. Isso, o histórico do Enem, desde 98 até 2022, né, que sempre teve algumas mudanças ali. Uma coisa legal para se falar aqui, ó. Em 2009, né, quando é criado o SISU e quando a teoria de resposta ao item, o TRI, começa a ser adotado aqui nas provas do Enem. Tá? Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, o que é TRI, que é muito importante a gente ficar atento a isso. Às vezes a pessoa, eu acertei 45 questões, e o Marco também acertou 45 questões, mas a minha nota é diferente da nota do Marco. Por quê? Qual é a razão disso? Por causa dessa teoria. Não é pelo critério beleza que eles... Não é estético o negócio. Até porque senão a minha nota seria muito maior, né? Em 2010, né, começa a aplicação para pessoas privadas de liberdade, né, o Enem PPL. Né, em 2012, começa a haver a possibilidade das pessoas, né, de baixa renda não pagarem a taxa de inscrição. Depois em 2013 de novo. Então assim, dá para perceber que a cada ano há uma mudança ali, né, no Enem que vai melhorando, né? Em 2015, por exemplo. Criando, né? Isso, né? Vai democratizando o acesso à prova e, consequentemente, o acesso às universidades, né? Então, 2017, 2018, 2019, 2020. No ano passado, né, 2020 teve uma mudança gigante, porque começou o Enem digital devido à pandemia, né? Então, o Enem foi, né, obrigado, né, a também se adaptar, a se adequar a essas mudanças. Em 2021 houve a possibilidade do Enem impresso e o Enem digital. Em 2022 houve pouca mudança, né? Só a possibilidade de pagamento por meio de Pix e de cartão de crédito, né? Porque antes era só por boleto bancário. Boleto bancário, né? A guia de recolhimento da União, o GRU, a cobrança. Era só dessa maneira que as pessoas poderiam acessar, pagar, né, a sua taxa de inscrição. Então, do ano passado para cá, deu uma mudada nisso. Falar um pouquinho, existe, né, a possibilidade de atendimento especializado, foi até 16 de junho, né, para os participantes poderem solicitar. Essa política de acessibilidade não diz respeito apenas a pessoas com deficiência, né, mas gestante, lactante, idoso, aluno, né, estudante em classe hospitalar, desculpa. Né? E, obviamente, as pessoas com deficiência, pessoas que têm algum tipo de doença infecto-contagiosa, né? Ou uma pessoa que tem uma imunidade mais
mais baixa. Então, assim, existem situações diversas, né? Além das pessoas com deficiência, também existem os atendimentos especializados. Alguém que né? tem, por exemplo, um problema na perna, que tem que deixar para cima, ele pode fazer a prova? Pode solicitar, né, esse atendimento especializado. Então, a pessoa tem lá, ela não tem uma deficiência, mas ela não pode, por exemplo, descer escadas. Então, ela pode fazer a solicitação e ela vai ter um local de prova direcionado para isso. Tá? Também o Enem permite, né, que a pessoa use o nome social. Eles disponibilizaram na página do participante quem foi deferido, né, o pedido de usar o nome social, e até ontem, dia 30 de junho, havia a possibilidade do recurso para que a pessoa pudesse, né, enviar novamente os documentos e usar o nome social na prova. Tá? E aí, aqui tem, né, toda a parte de acessibilidade. Então, apoio para as pernas, auxílio para a leitura. O canhoto tem direito a uma mesa especial para o canhoto, né? Sim, tudo isso é possível, né, o Enem aparecer. Mas vamos falar então sobre a TRI, a teoria de resposta ao item. Acho que isso é uma coisa que deixa muita gente confuso. Né? Tem muita gente que fala assim, eu acertei, fui lá, fiz o Enem. Terminei, peguei um gabarito, às vezes nem é um gabarito oficial, mas um gabarito... E eu arrasei na prova. Arrasei na prova, acertei. Das 90 questões, eu acertei 80. Beleza, aí quando sai o resultado, caraca, a minha nota foi baixíssima. Né? Apesar que a pessoa que tirou 80, ela vai ter uma nota alta. Né? Mas talvez ela tenha uma nota menor do que alguém que acertou menos, um pouquinho. É possível, é possível. Por quê? Esse resultado do Enem, ele chama, né? Ele vai usar ali, como que eu vou explicar? Ele não vai usar a questão do número de acertos, mas ele vai usar a questão de dificuldade da questão. Então, o que acaba acontecendo? Existe, né, um pré-teste feito pela banca do INEP, a banca do Enem, que vai avaliar quais questões são mais difíceis e quais questões são mais fáceis. Então, e eles vão usar para isso 3 parâmetros, para dar essa qualidade, né, do item. Então, vai ter o parâmetro da discriminação, né, o poder que as questões possuem de diferenciar os alunos que dominam determinada habilidade dos que não a dominam. Eles vão utilizar o parâmetro de dificuldade. Então, as questões possuem diferentes níveis de dificuldade para avaliar os alunos nos mais variados níveis do conhecimento. E o parâmetro de acerto casual, o famoso chute, né, que representa qual a probabilidade do aluno que acertou determinadas questões possuir ou não domínio exigido nelas. Seria um método anti-chute, vamos dizer assim. Isso, porque às vezes a pessoa tem muita sorte. E chuta tudo. Né? E o Enem, apesar de ele ser um caminho para acesso à universidade, ele não quer só isso. Ele quer um exame nacional do ensino médio, quer ver como está a qualidade do ensino médio no Brasil. Né? Aqui nessa imagem, né, dá para perceber um pouquinho, né, uma explicação sobre essa TRI. Né? Então, lá em cima, questões, né, com níveis difíceis, mais difíceis, e aqui embaixo, questões mais fáceis. Então, aqui uma personagem fictícia, Amanda, tirou a nota no Enem 480. E ela acertou questões fáceis e médias e errou as mais difíceis. Com coerência nos acertos, sua nota foi maior. Então, a coerência, né, utilizada aqui por Enem é que ela acertou porque ela tinha domínio, ela tinha essas habilidades, ela conhecia realmente isso. Então, perceba, ela acertou uma questão de nível fácil, 3 aqui de nível médio e uma de nível difícil. Diferente do Pedro, que teve a nota de 310. Ele acertou questões mais difíceis aleatoriamente. Comprovado o chute. E, né, a falta de coerência, então, faz com que sua nota seja menor. Então, perceba, ele acertou 4, né, questões difíceis e acertou apenas uma fácil. Então, né, logicamente, né, pela nossa lógica, a gente vê, peraí, o cara que acertou questões mais difíceis deveria ter uma pontuação maior, mas o Enem enxerga diferente. Enxerga aqui a possibilidade... faz mais sentido que aquilo. Isso, por quê? Se o cara acertou difícil, ele acertaria com certeza as fáceis. Porque é fácil, é difícil para ele, é difícil para todo mundo. Seria tipo uma pessoa acertar uma questão de logaritmo e errar uma de adição e subtração. Seria tipo... Mais ou menos isso, né? Então, para a pessoa poder... Jurei até risada ali. Quem não acerta o logaritmo? Quem não acerta? Quem? Então, seria essa a visão
né, que o Enem tem, que o INEP tem, para avaliar. Então, por isso que às vezes o mesmo número de questões, né, de 2 participantes acaba sendo tão diferente. Tá? Então, o Enem, né, a nota do Enem é calculada de acordo com o curso desejado pelo candidato. Então, cada um possui pesos diferentes para as diferentes áreas do conhecimento. Então, isso também é interessante, né, verificar isso depois quando o aluno vai usar essa nota, né, para tentar, né, as universidades. E como que são feitos? Né? Como que é que a gente chega, né, a um resultado? Como que os cálculos para chegar a essa nota são realizados? Então, uma dica, né, um passo a passo é multiplicar a nota de cada prova pelo seu respectivo peso. Somar os 5 resultados, dividir esse resultado pela soma dos 5 pesos. Então, é uma conta razoavelmente fácil, né, Joelha? Então, dá para ter uma noção de como você foi antes de realmente sair o resultado final. Tá? Em média, né, de forma geral, a média fica perto dos 500 pontos. Então, alunos abaixo dos 500 acabam sendo classificados como alunos abaixo da média nacional. E alunos, né, acima disso estão acima da média nacional. No caso do SISU, que a média também está dentro disso, não pode zerar a redação. Mas tem uma outra coisa também, né? Porque no Brasil, geralmente, a média de matemática ela acaba ficando um pouco mais baixa do que a média de humanos, por exemplo. Sim. Então é mais fácil você se destacar em matemática do que em outras áreas. Em outras áreas, se você se dedicar à matemática, acaba sendo... Uma dica talvez seria, claro que depende do curso que você quer, da estratégia que você vai fazer, mas você está na dúvida, estuda matemática básica, né? Sim. Fica a dica. Como que eu posso saber se fui bem no Enem? Então, uma ideia legal é você avaliar o Enem anterior e fazer o seguinte balanço, né? Pegar a menor e maior nota em cada uma das 4 áreas, né? Então, dá para você ter uma noção. A sua nota ficou parecida com isso? Você foi bem? Sua nota foi bem diferente disso? Precisamente você foi não. Tá? Então é importante lembrar que para entrar com os processos, né, nos programas como o ProUni, o FIES, o SISU, você tem que estar no mínimo, né, tem que chegar às notas mínimas para concorrer a essas vagas. Então, o FIES, por exemplo... E o ProUni, né? O ProUni também, isso. É preciso que a média seja pelo menos 450 pontos. Tá? E lembrando, né, a nota da redação nunca pode ser 0. Certo? E importante lembrar que algumas universidades estabelecem pesos para cada uma das provas do Enem, variando de acordo com o curso. E vocês encontram isso nos sites das universidades? Lá elas falam bastante sobre isso. Ou seja, é possível. Sim. É possível. Como a gente falou, né, já sobre isso naquela primeira conversa, é possível. Tá? Eu acho que deu para entender um pouquinho sobre o que é o TRI. Vou voltar aqui a imagem, colocar para dar uma reforçada nisso. Tá? Então, foquem. Uma coisa importante é focar em ler todas as perguntas antes de responder. Se você não leu, você vai chutar. Vai chutar. E aí a possibilidade de você chutar errado uma questão fácil é muito grande. Então o problema do Enem não é chutar. O problema é você chutar e errar uma questão que você acertaria se tivesse lido com calma. Com calma. Exato. Porque aí sua prova fica incoerente. É isso mesmo. Então o Enem preza pela coerência. Assim como na redação, preza também pela coerência, né, nas suas notas. Isso aí, galera. Beleza? Valeu, Thiago. Valeu. Hoje nós estamos aqui, né? Estou aqui com o professor Bruno, da área de matemática, minha área também, né? E, Bruno, como nós estamos falando, né, de vestibulares, né? Vamos conversar um pouquinho sobre aquela velha pergunta dos alunos, né? O que mais cai, né, em matemática no vestibular? Qual que é o conhecimento aí, o que é geometria, trigonometria, né? O que mais cai? Vamos lá. Eu sempre falo para a galera, né, e realmente essa é a pergunta mais frequente, né? O que eu estudo, devo focar em que tópico, né? Eu falo que a prova do Enem, do vestibular, ela acaba avaliando os 12 anos de escolaridade. Então, tudo que foi trabalhado e desenvolvido tanto no ensino fundamental, nos 9 anos, como nos 3 anos aí do ensino médio.
E os tópicos que vêm sendo cobrados, né, eles têm muito a ver com a interpretação. Então, você fazer a leitura, você ter aquela capacidade de compreender os dados da situação, do problema, e entender qual vai ser o caminho, né, qual conceito matemático ali envolvido que você vai aplicar. Né? A gente tem aí na imagem, acho que, alguns tópicos. Só Né? cortando um pouquinho, Bruno, que o Carlão falava pra gente, né, que tudo precisa de matemática, português, né, lembra aquele, né, por causa da questão da interpretação, né. Ele sempre falava, né, que ele ensinava química e ele dizia que o problema era a interpretação, então, falava que o problema era português e matemática, e fazer as contas, né, e tudo mais. E, de fato é algo importante e bastante cobrado também, né. E aqui nós temos um gráfico, né, que ele mostra o que está caindo, né, ultimamente, o que mais cai, né, da parte de matemática. A gente pode ver que, né, tem uma grande parte ali, né, da matemática básica, né, estatística, né, um pouquinho aí dos outros tópicos, né. O que você acha aí, Bruno, aí, que a gente pode... Geometria plana, espacial, né, também, né, olha como, né, juntando aqui, né, tem uma parte significativa, sim, é verdade. Sim. Bom, eu sempre falo, aqui no ensino médio, a gente vai fazer aquele trabalho de conjuntos, funções, progressões, combinatória, probabilidade, geometria plana, uma revisão, geometria espacial, e tudo isso aparece aí. Algumas coisas numa proporção, alguns tópicos numa proporção maior, outros numa proporção menor, mas todos eles acabam aparecendo aí. E que dica que você dá aí para o pessoal que vai entrar agora, né, pessoal do terceiro ano, né, que vai ingressar aí numa universidade, como estudar a matemática? Como que a gente pode estar fazendo? O que você comenta lá com os seus alunos? Então, eu comento porque tem aquela velha máxima, né? O Marco Aurélio também comentou ali, é verdade que cai só regra de 3 ou que cai muito? Cai bastante, porque envolve razão, proporção, regra de 3 aplicada à resolução desses problemas que envolvem proporcionalidade, isso é fato, né? Mas os outros tópicos também são importantes, né? Geometria plana, geometria espacial, a própria estatística aparece aí bastante, né? Então, leitura de gráfico, as medidas de tendência central e por aí vai. Então, ao longo dos 3 anos, a gente passa por todos esses tópicos, mas a questão é talvez ali em o que eu posso aprofundar. Se vocês olharem aí, o matemática básica toma boa parte, ali, 30%, né, do que mais é cobrado aí, tanto no Enem como nos vestibulares. Então, você saber, muitas vezes você se preocupa em saber conteúdos muito específicos, né? E não sabe a matemática básica, não consegue resolver problemas básicos. E isso entra até no que o Sagasti falou agora há pouco, né? No comentário, quando ele está falando sobre o Enem, que não adianta você acertar uma questão muito complicada também, né? No Enem tem essa coisa do TRI, né? Ele vai equilibrar ali. Então, se você errar questões fáceis, acertando questões difíceis, ele vai interpretar que você chutou ali alguma questão, né? Então, é importante essa parte básica, né? Isso. E acho que a questão da resolução de questões, né? Você se familiarizar com a prova, resolver questões, entender como ela é cobrada, como aquele conteúdo é cobrado, a gente acaba fazendo isso em aula, né? Então, você trabalha um tópico e sempre traz algumas questões ali de interpretação, que envolvam um contexto aplicado, né? A gente faz isso, mas o cara treinar a resolução das questões acho que é importante também. E até eles ficam um pouco bravos, assim, né? Você traz uma questão, nossa, mas a questão não é só o básico que você tem um monte de coisa envolvida, mas é justamente para que eles possam pensar um pouquinho e ver que não é só aquela, por exemplo, né, você está dando lá uma parte de trigonometria, né? Aí, dentro da trigonometria já cai, no exercício que envolve área, né? Envolve perímetro, aí ele puxa uma outra situação ali dentro, né? Que é necessário, por isso que a gente tem que estar fazendo vários exercícios, né? De tanto... É muito comum isso, né? Ele cobrar mais de um tópico numa única questão. Né? Então ele envolve
uma progressão aritmética e uma progressão geométrica com interpretação de gráfico. A gente resolveu outro dia uma questão que indicava num dos eixos uma PA, no outro eixo uma PG, então acho que era tempo e quantidade em área também, era uma coisa assim, e aí tinha que fazer a leitura do gráfico, interpretar a PA que ia no eixo horizontal, interpretar a PG que ia no eixo vertical e encontrar lá o que estava sendo pedido. Então é muito comum, de fato, ele envolver mais de um tópico, né? Eu sempre falo que eu vou fazer ainda no final do ano uma prova com tudo que foi trabalhado ao longo do ano. Eles ficam bravos, mas seria interessante, é uma coisa de se pensar, mais como uma preparação mesmo para... Talvez fazer mais lives dessa, né? Pra gente estar comentando vários exercícios dos alunos. Acho que isso é bacana, né? A gente colocar aí à disposição tudo que a gente já viveu ao longo desses anos, trabalhando matemática, ajudando os alunos a se prepararem também, né, para o Enem, para o vestibular e tudo mais. Acho que é legal. E aí, aquela velha máxima de aproveitar tudo que a gente faz em sala de aula, né? Se dedique, faça os exercícios de fato, né? Sim, se tiver alguma dificuldade, conta com a ajuda da gente, conta com a ajuda do colega. Então, se envolver realmente ali com a disciplina, com o que é proposto, acho que isso é importante. Quando a gente dá uma quantidade grande de exercícios, quer dizer que a gente quer uma listona, né? Listona, famosa lista, né? É para pôr eles nessa situação, né? De fazer várias coisas, né? De diferentes formas, né? Com diferentes explicações, né? E trabalhar um pouquinho com isso, aumentar o repertório ali, né? O repertório, tanto do conteúdo como da forma de resolução. E também para eles verificarem, né? Isso aqui eu não sei, então vou buscar. Isso aqui é um conteúdo lá, você vai brincar, cai no 7º ano. O que é que a gente, né? Vai lá, busca, né? Vamos buscar esse conhecimento, né? Para conseguir aplicar, né? Até para você ver o que você sabe e o que você não sabe. Né? É importante. Que tal a gente resolver um exercício? Vamos lá? Vamos mostrar uma questão. Qual que é essa questão aqui, Bruno? De onde que é? Essa questão, ela é uma questão que caiu no vestibular da FATEC, primeiro semestre agora de 2023. Lá na FATEC a gente acabou fazendo alguns vídeos explicando ou ajudando quem estava se preparando para o vestibular e veio essa questão, né? E trabalhando no primeiro ano função, a gente percebe que é uma questão que envolve o conceito de função, mas que ela é relativamente simples, né? Inclusive nas alternativas. E antes da gente começar, a gente aplicou, né? Teve um colega nosso que fez essa questão, né? O Marco Aurélio está filmando ali, a gente jogou na tela e falou: Marco Aurélio, resolve aí. E em menos de 2 minutinhos ele falou qual era a alternativa correta. Muito bom. Boa, Marquinhos. Vamos lá? Vamos. Então, a questão traz um texto ali, informativo, dando os dados da situação. Os aplicativos de entrega modificaram o consumo e os hábitos de trabalho. Por exemplo, no que se refere aos valores recebidos pelos entregadores, um aplicativo paga, na cidade de São Paulo, R$ 3,20 para cada retirada de alimento, R$ 1,40 por entrega realizada e a cada quilômetro rodado o entregador ganha R$ 1,10. Então, trata ali de uma situação aplicada, ele coloca que é adaptado, né? Então, é provável que numa situação real tenha mais variáveis ou tenha ali uma forma diferente, ele simplificou para encaixar na questão. E aí vem a pergunta. Vai lá, Júlia. De acordo com o texto, a função que relaciona a quantidade de quilômetros percorridos, X, com o valor em reais, Y, pago pelo aplicativo ao entregador que executou um único processo completo. Descrito no texto Então, as alternativas aí para a gente, né? Boa, ele quer saber qual é a função que relaciona o quanto ele recebe com a quantidade de quilômetros que ele andou. Uma pergunta que eu apliquei para os alunos também essa questão, alguns perguntaram: professor, o que é esse processo completo? Então, não ficou bem detalhado, mas a gente consegue entender que é retirar o alimento do estabelecimento, rodar até a casa da pessoa e entregar. Então, se o cara entendeu que é 1,10 por quilômetro rodado e X é a quantidade de quilômetros que ele roda, ele já achou a alternativa correta.
porque é o único que multiplica x por 1,10. Né? Os outros não envolvem esse 1,10. E o valor fixo de 4,60, que é a soma do 3,20 com 1,40. Que é aquele velho probleminha quando a gente começa a falar de função, o conceito de função, né? O valor a ser recebido está em função da quantidade em quilômetros rodados. Ele tem um valor fixo, 4,60, e 1,10 que ele ganha por quilômetro que rodou até realizar o crédito. Então, uma questão relativamente simples. O Enem também cobra questões parecidas, estaria, acho que, num rol ali das questões mais fáceis, mas é uma questão... Não precisa nem de usar caneta, não sem tem conta canetão, nenhuma. sem conta nenhuma. Boa. Né? Ótimo. Aí esse aqui é para ficar um gostinho, né? Mais pra frente a gente está fazendo Isso. outras questões. A intenção é resolver, né, algumas questões com a galera. Sim. Então é isso aí, pessoal. Até mais, até. Falou. Valeu.